Tudo Sim, bem? tudo. Meu Deus, E nós vamos falar desse assunto maravilhoso hoje. Eu estou empolgado. Eu estou maravilhoso. aqui. Nossa, meu Deus do céu. Preciso da tua ajuda para controlar o tempo, para eu saber, assim, quando diminuir, Aham. porque eu acho que é mais produtivo. Se tiver que continuar no nosso horário, porque, assim, eu percebo que quando a gente continua, volta, mas não volta todo mundo, né? Aí eu acho Uhum. que não é produtivo. Então, você Tá, me ajuda aí, quando faltar tá, 10 minutos, 15, você já fala que eu já vou diminuindo. tá, tá, beleza. Porque aí, se qualquer coisa, a gente faz aqui uma enquete. Da última vez que a gente fez da Santa Ceia, o pessoal voltou, É, né? é, Uma galera boa voltou. Mas eu sei que o é, assunto de hoje, todo mundo precisa aprender sobre o perdão. Quanto mais a gente acha que sabe sobre perdão, mais a gente não sabe sobre perdão, mais a gente precisa é. aprender, né? A vida vai nos ensinando tanto e hoje nós vamos ser ministrados pela palavra de Deus, pela cultura judaica, né? E algo que nós precisamos aprender muito e hoje vai ser uma bênção demais. Deixa eu preparar aqui, porque eu estou com o celular aqui e o PowerPoint aqui, para eu Uau! acompanhar aqui o celular, não bagunçar as minhas imagens aqui, a ordem de tudo aqui. Deixa eu lá, porque hoje tem imagem, gente. Hoje tem imagem. Quem Ela me gosta mandou apenas 46 slides, só isso que ela me é, mandou. são 46. Ela só me Porque tem... mandou 46 slides hoje para eu Mas terminar, e eu terminei ontem. isso é mania de professor, né? Eu gosto muito, eu acho que a aula, o didático, o visual ajuda É, muito. eu sou muito E, visual. e a gente tem alunos aí, né, como a Luciene, que printa a tela e depois ela É, imprime, recorta e põe num incrível, caderno. né? É incrível a dedicação. Incrível. Hoje ela vai ter muito print no celular, viu? Ah, vai. Vai- Doutora Naira. a impressora dela vai funcionar. Ah, vai. E se não tiver a tigresa lá, né? Vai deixar ela trabalhar certinho. Menino, eu não consigo imprimir mais nada com aquela gata. Ai, eu vou desativar aqui os comentários, tá, gente? Só pra gente, pessoal aí focar. Pega o seu caderno, pega a sua Bíblia, pega seu caderno, pega a sua Bíblia. Deixa eu pegar a minha aqui. Ah, opa. Pega seu caderno, pega a sua Bíblia e nós vamos mergulhar hoje na palavra do Senhor. Posso colocar a primeira imagem? Pode. Deixa eu só explicar uma coisa antes da primeira imagem. Sim. Deus escolheu uma forma para revelar Jesus. Ele escolheu as festas. Eu não sei quem lembra qual é a minha resposta sempre quando as pessoas falam assim: ah, você celebra as festas, então é judaizante? Eu não. Eu celebro Jesus. É o entendimento de Jesus. Então, na Páscoa, todo mundo sabe, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, não foi só isso, nós tivemos a derrota do inferno, muita coisa. Então, Páscoa, a gente tem que estudar desde a saída do Egito, Uhum. todos aqueles poderes, principados e potestades que foram derrotados, que eram uma sombra do que aconteceria. Olha só, entenda, porque você vai precisar desse entendimento para o dia do perdão. O que aconteceu em Êxodo foi uma sombra para a gente entender o que Jesus faria na cruz. Para a gente entender toda aquela violência daqueles principados que detinham, que roubavam, que oprimiam o povo. E como foi difícil Moisés, como homem, vencer só com a unção, né? Eu digo só com a unção porque Moisés não era Deus. Agora, Jesus teve que vir em pessoa. Ele, como Deus, pisou na cabeça da serpente. Olha só que a serpente aparece na mão de Moisés. Mas Moisés, ele pega pela cauda. Moisés, ele não pisa na cabeça. Porque Moisés não tinha poder e autoridade para pisar na cabeça. Ele pega pela cauda. Então tá, entendido Páscoa, tem aula pra caramba da Páscoa lá no meu canal, Naira Pedrini ou na Yaúque TV. Passou Páscoa, Pentecoste. Dei uma semana inteira de aula de Pentecostes e você entende perfeitamente. Pentecostes é o tempo do Espírito Santo, é o presente que ele nos deu. Então a gente celebra a festa e tudo que aconteceu no Antigo Testamento era apontando para Jesus. Tudo que você tem de Pentecostes, o que você tem de Pentecostes no Antigo Testamento? Êxodo capítulo 19.
A descida do trono, poder, raio, fogo, trombeta, tudo isso aconteceu em Atos capítulo 2. Eu só estou mostrando que todo cumprimento profético, primeiro no Antigo Testamento, Deus prepara o coração para que você tenha um entendimento maior quando acontecer. Né? Era para preparar as pessoas, para as pessoas ansiarem. Tá bom, o Monte Sinai foi fenomenal, mas esse é o princípio. A promessa mesmo é muito maior do que o que aconteceu em Êxodo capítulo 19. Entenderam o Pentecoste? Pronto, ponto final. Para a gente ser bem rápido, né? Eu estou voando. Aí, tudo bem. Nós vamos, agora em outubro, nós vamos celebrar a Festa dos Tabernáculos. É outra aula. Não é hoje. Tem todo um acontecimento. O que aconteceu no Antigo Testamento anunciou o que aconteceu no Novo. Anunciava o que aconteceu no Novo Testamento. Você vê que toda festa tem a ver com Jesus. O Espírito Santo, porque Jesus subiu. Senão, ele mesmo falou, se eu não subir, não desce o Espírito Santo. Então, quem liberou o Espírito Santo foi Jesus. Então, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus subiu, o Espírito Santo foi enviado. Aí, a próxima festa que a gente vive depois de Pentecostes é Yom Kippur. Quer dizer, é Rosh Hashanah. Né? Rosh Hashanah, você não precisa entender muito. Vamos entender que não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha SMS, não tinha Instagram. Então, as pessoas precisavam ser alertadas, não tinha um calendário, era sol, era lua. Então, as pessoas precisavam ser alertadas que um dia magnífico, esplêndido, um dia em que tudo aconteceria, estava para acontecer. Então, Deus deu uma ordem, que tocasse a trombeta 10 dias antes de Yom Kippur. E por isso se celebra Rosh Hashanah. Rosh Hashanah é a conhecida festa das trombetas, para anunciar Jesus, para anunciar algo que apontaria para Jesus. E hoje a gente olha para o Espírito Santo, quando a gente celebra, eu não costumo celebrar a festa das trombetas para não confundir, isso é uma live que nós precisamos fazer, para as pessoas não ficarem judaizando. Então, eu não celebro, porque a gente incorre no perigo das pessoas ficarem muito judaizantes. Então, é importante você saber que hoje tem a festa das trombetas que fala de trombeta, né? É só para nos lembrar de que o Espírito Santo também está soprando, tá? A trombeta em Sião, como está escrito em Joel, para anunciar que o dia do Senhor está chegando. E a gente sabe que dia é esse que está chegando. É a volta, ou seja, o arrebatamento da igreja antes de qualquer coisa. Então, a gente vai cair aí nas cartas, nas 7 cartas da igreja de Apocalipse, onde o Espírito fala 7 vezes, não fala uma vez só, fala 7 vezes. Aquele que tem Espírito, ouça o que o Espírito tem a dizer à igreja. Também temos a parábola das virgens, também mostrando que o amigo do noivo, ele estava na frente, gritando, anunciando, está chegando o noivo, está chegando o noivo, está chegando o noivo. Então, se você quiser lembrar algo da festa das trombetas, é o Espírito Santo anunciando para a gente, se prepare, se arruma, o noivo está chegando, o noivo está chegando. Nós temos todos os sinais aí ao nosso redor, cumprimentos proféticos diários. Agora a gente está numa vibe de ter cumprimento, mas é assim mesmo. Quando está algo grande para acontecer, é igual lá no Egito. Todo dia era uma praga. Gente, que é isso? Todo dia uma praga, não dá para ter descanso, não. A gente está bem parecido, né? Está bem parecido, né? Mas aí o Senhor deu a dica para a gente, né? Olha para o alto, que quando isso começar a acontecer, porque o Senhor está chegando, a tua redenção está chegando. Então, entendida a festa das trombetas? Aí tocava a trombeta lá em Jerusalém. Aonde que tocava? O primeiro templo, gente, ele era gigantesco, uma altura enorme. É só você ir lá para Israel, quando você for com a gente, aí você vai no Davidson Center, você vai ter uma noção assim, da altura do templo. E ali tinha levitas que subiam e tocavam a trombeta, anunciando, e aí um ia falando para o outro, né? Em Jerusalém todo, ouvia, e a notícia, por isso que 10 dias antes, tinha que ir todas as regiões
saberem. Olha, gente, aí lá na Galileia, a gente tocou a trombeta lá em Jerusalém. Aí lá no norte, gente, tocou a trombeta, Jesus está chegando Yom Kippur. Qual é a importância de Yom Kippur? Bom, Yom Kippur, assim como as outras festas, ele já estava anunciado no Antigo Testamento. Aliás, nós precisamos entender, e as imagens, elas falam disso. O Mateus vai colocar a primeira imagem e fica nessa primeira imagem. Eu vou ler para vocês. Bom, eu vou falar antes de ler, tá? Mas se você quiser já deixar a tua Bíblia meio engatilhada, eu só vou ficar em 3 textos. Hebreus capítulo 10, eu vou ficar em Levítico 16 e vou ficar em Isaías 63, 5. Só esses 3 textos base para você entender Yom Kippur. Yom Kippur, dia do perdão, é conhecido como o dia em que esse sumo sacerdote que está aí em pé, né, ele está em pé, ele está iniciando o Yom Kippur. Era muito ansiado porque é uma vez por ano só, e o sumo sacerdote, só ele poderia entrar além do véu. É lógico que você já está fazendo associação que o dia do perdão é o dia da crucificação. A Páscoa, ela fala em geral de tudo. A Páscoa fala de morte, a Páscoa fala de ressurreição, a Páscoa fala de derrota do inferno, mas Yom Kippur fala da cruz. Yom Kippur fala daquele momento que a gente não tem tanta informação assim. A gente tem pelas epístolas e pela dica que Jesus deu quando ele encontrou com Maria Madalena. Ele disse, não esquece essa passagem, tá? Essa passagem, ela é extremamente importante para você entender quando Jesus, lá em João capítulo 20, ele encontra com Maria Madalena, encontra com Jesus ali no jardim do túmulo, e ele diz, não me toque, porque eu ainda não subi para o meu Pai. O que a gente tem pouca informação e que hoje nós vamos ter que usar tanto a palavra como um pouquinho, só bem pouquinho de imaginação, é você imaginar esse intervalo de Jesus, do que Maria Madalena falou, do que ele falou para Maria Madalena, ele subir, ele apresentar o sangue para o Pai, ele ir além do véu, ninguém poderia ir, só ele. O sumo sacerdote vai entrar além do véu, entendeu? Mas isso eu vou falar com mais cuidado para frente, é só para você entender. Yom Kippur, o dia do perdão, o que o Mateus falou, o perdão, eu vou falar muito esse mês sobre perdão. O perdão uns aos outros, o perdão a si mesmo, mas hoje eu estou falando do perdão, Yom Kippur fala do perdão de Jesus. O que ele fez por nós. Que nível foi esse perdão? A expiação, tá? Então, é você entender como nunca o que é o valor da expiação. Então, Yom Kippur era muito esperado por todos, porque todos sabiam que se não houvesse perdão, era uma vez por ano. Era tanto ritual que esse pobre homem ele tinha que fazer, o sumo sacerdote, eles morriam de medo que o sumo sacerdote esquecesse alguma coisa, que o sumo sacerdote deixasse de fazer alguma coisa. Qual era o prejuízo para a nação? Se eles não tivessem uma comprovação de que Deus perdoou toda a nação naquele único dia, eles iam colher consequências o ano todo. Eles tinham essa consciência. Eles sabiam que eles iam ter uma péssima colheita, que não ia chover, que eles viveriam guerra, que não haveria paz. Então, eles queriam muito o perdão de Deus por todos os pecados deles. E eles ansiavam pelo Yom Kippur. No Yom Kippur, só que o sacerdote, aí ele está anunciando. O que ele está anunciando? Ó, essa é uma semana diferente. O sumo sacerdote saía da casa dele e ficava uma semana inteirinha no templo, sem voltar para casa, sem contato nenhum. Vai me falando das fotos. Isso. Aquela foto anterior, ele está anunciando, ó, gente, eu cheguei e agora vai ser... Você está vendo que ele está com toda a roupa dele paramentada, isso daí é outra aula, toda essa roupa dele, cada peça significa uma coisa muito profunda. Ele está todo paramentado, olha, eu vou me despojar. Ele não vai ficar com essa roupa bonita que ele dá aí, não. Né? Com o peitoral, com todas as peças. Não, ele vai se despojar. Olha, eu vou me despojar
e eu vou ficar uma semana inteira aqui me santificando. Gente, o que te lembra uma semana inteira? E pode ficar nessa imagem agora, porque ele vai começar a santificação. O que te lembra uma semana inteira? Jesus subiu para Jerusalém uma semana antes da cruz, né? A última semana dele, ele passou em Jerusalém, antes da cruz do Calvário. Ele subiu como Cordeiro de Deus, sem pecado, sem defeito, entrou pela porta das ovelhas em Jerusalém, né? E ali também é outra aula. Entrar pela porta das ovelhas é outra coisa. Mas ele entrou pela porta das ovelhas e, geralmente, na Páscoa, sempre as ovelhas... Por que chama porta das ovelhas? Porque as ovelhas entravam tinha um mercado na frente da porta que vendia ovelhas para pessoas que vinham da Galileia. Você vai trazer ovelha vindo da Galileia? Não. Você leva dinheiro que você compra ovelha na porta da ovelha. Só que tinha que ser uma ovelha sem defeito. Ela era examinada 4 dias para ter certeza de que ela não tinha uma mancha, de que ela não tinha defeito. Jesus foi examinado 7 dias. Se você analisar a última semana de Jesus, ele passou por milhares de testes e ninguém achou dolo nenhum nele. É lógico, claro que não. Mas esse aí é um homem. Ele está cheio de dolo, está cheio de erro. E ele sabe disso. Então ele precisa ficar aí para não ficar com a família dele, porque senão ele vai brigar com a esposa, vai brigar com o filho, né? Ele vai brigar com o vizinho, ele vai brigar com qualquer pessoa. Mas ele tinha um contato mínimo com os levitas que estão aí ajudando ele a se purificar. Lavava as mãos, lavava os pés. Ele vai começar a tirar essas roupas, vai ficar com uma roupa simples, uma roupa branca, né? Que é aí que ele vai... Todos os dias, nesses 7 dias, ele vai passar por banhos de purificação para ver como ele... Gente, a santificação desse sumo sacerdote era uma coisa de vida ou morte, literalmente. Porque se ele entrasse além do véu com pecado, ele morria. Meu Deus. E fazia tudo com muito temor e tremor. E todo mundo com medo por ele, porque se ele morre, a nação também vai ficar na mão, entendeu? Então, o sumo sacerdote, todos os dias, Mateus, os levitas liam para o sumo sacerdote Levítico 16, e lembrando tudo que ele tinha, tipo assim, estudando, né? Relembrando. Você tem certeza? Tá lembrando disso? Você tem que fazer tudo certo, absolutamente tudo. Você não erra, porque, ó, senão todos nós, a começar por você, né? Então, lia não só Levítico 16 lia muitas vezes, e nós vamos ler, mas ele lia outras passagens de santificação e de purificação. Então, tudo que você vê aí é o sumo sacerdote passando por esse processo de santificação nessa semana inteira. Na noite que antecedia o Yom Kippur, o grande dia, aí é depois. Essa foto pode até estar lá, mas ela é depois. Então, no dia que antecedia, Mateus, era assim, pura tensão. O sacerdote tinha que ficar, não só, ele ia ficar em jejum, todo mundo ia ficar em jejum. Até hoje é um jejum nacional em Israel, é um jejum nacional. E então ele ia ficar em jejum, mas ele também não dormia. Ele não podia dormir, ele tinha que ficar passar uma vigília e orando e lendo a Bíblia, se preparando para o grande dia. Então, aqui os relatos que a gente tem é que quando o sumo sacerdote estava meio que caindo de sono assim, no templo eles só ficavam descalços, né? Então, eles colocavam o sumo sacerdote em pé. Ele não podia dormir, gente. Era uma questão de vida ou morte para a nação. Ele ficava em pé no chão frio, né? Do templo era todo de pedra. Então, ficava no chão frio o pé dele para ele acordar, para ele despertar. A responsabilidade era muito grande. E a possibilidade de erro também era maior. Então, olha, só pelo que eu contei até aqui, você fala, por que tudo isso? Só para te mostrar como Deus estava mostrando para os homens que por mais que eles fizessem, por mais que eles se santificassem, eles iam ter que fazer sempre, porque não era um sacrifício perfeito e nem definitivo. Ele só estava mostrando como é trabalhoso
a gente com as próprias mãos. Que Jesus vinha para facilitar tudo. Imagina a gente depender disso até hoje. Não, Nossa. Jesus vinha, era só para mostrar, olha, vocês têm que ser gratos porque Jesus veio. Vocês têm que todos os dias adorar e falar, Jesus, muito obrigado que o Senhor me libertou da lei, que o Senhor me libertou de todo esse processo aí. Porque o processo só começou, Mateus. Eles não estamos nem na metade. No começo não raiou o dia. O homem está na vigília do dia anterior. Então, tudo isso 7 dias antes e no dia anterior mais pesado, o negócio mais pesado. Agora, no dia de Yom Kippur, quando raiava o sol, meu Deus, a vida já ficava difícil para esse homem. Aí, ele tinha... Você tem noção de quantos levitas trabalhavam no templo? Cada turno? É só você pegar lá em Crônicas, você vê os turnos, quantos sacerdotes era necessário. Tinha que ter um número grande de levitas que ficassem tocando e cantando, levitas que não é só tocar e cantar, outros que iriam cortar lenha, outros que iriam matar os animais, outros que eram responsáveis por tirar o sangue, outros que eram responsáveis, um era responsável por acender a menorá, outra é responsável pelo pão, outra... Gente, é muito trabalho diário. Só que nesse dia de Yom Kippur, ninguém podia fazer nada, só o sumo sacerdote. O sumo sacerdote ia ficar de língua de fora. Ele tinha que, ele sozinho, matar o animal, ele sozinho subir com o animal, ele sozinho... aí para nessa imagem. Ele sozinho e o altar, olha, pensa num altar alto, olha lá, atrás do sumo sacerdote. Uma rampa, que é por isso que Deus diz que é para os sacerdotes usarem bermuda de linho por baixo, porque era tão alto que as pessoas que estavam embaixo veriam assim a intimidade, né, do sacerdote. Então, como prudência, Deus mandou que debaixo da roupa tivesse uma bermuda dos sacerdotes, porque eles iam subir uma rampa. Mas pensa subir numa rampa com um boi. Pensa subir numa rampa com um bode, que ele vai ter que subir com um bode também. E tudo sozinho. Ele tinha que matar, ele tinha que tirar a pele, ele tinha que derramar o sangue, colher o sangue, ele tinha que acender a menorá sozinho, ele tinha que levar o pão da proposição sozinho, ele tinha que fazer tudo sozinho. Será que isso lembra vocês alguma coisa? Agora sim, eu quero que você abra Isaías 63. Isaías 63. Lá vou eu com meu óculos. Isaías 63, no versículo 5. Olha o que está escrito aqui. Olhei e não havia quem me ajudasse. Quem é que está falando aqui? Jesus. Tudo que o sacerdote vai fazer sozinho é para a gente entender que Jesus fez tudo sozinho. Ele foi para a cruz sozinho, ele foi para o inferno sozinho, ele ressuscitou sozinho, não tinha ninguém esperando ele lá, ninguém ajudou. Então, tudo, a semana, os 7 dias, tudo que Jesus teve que fazer, foi ele que fez sozinho. E ele orou sozinho no Getsemane, tudo sozinho, todo mundo dormiu. Então, ele foi para o tribunal, João ficou com medo, ficou longe, Pedro também, Pedro negou. Tudo que ele fez foi sozinho. A cruz, 6 horas naquela cruz, sozinho. Por mais que João estivesse ali ao pé, João não fez assim, ô Senhor, eu quero trocar contigo. Não, não podia. Jesus tinha que entregar sua vida, mas bem que ele podia dizer, ficava mais bonito, né? Jesus, eu troco minha vida pela sua, eu quero morrer no teu lugar, eu não sou digno de viver. Não, tá ali, olhando, espectador, né? E os outros ali também fugidos. Então, Jesus fez tudo, absolutamente tudo sozinho. Ele perdoou sozinho, tudo. Então, aqui, vamos voltar a ler Isaías 63, versículo 5. Olhei e não havia quem me ajudasse. Admirei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação e o meu furor me susteve. Então, ele está falando que ele fez tudo sozinho, o seu próprio braço, ele fez tudo sozinho.
Neste momento, a gente está vendo o sumo sacerdote fazendo algo por ele. Agora já viu que a roupa dele mudou, né? Tá vendo que ele já está de roupa branca. Ele não está mais todo paramentado, com todas aquelas pedras, porque a roupa normal dele tem pedras nos ombros, né? 6 pedras de um lado, preciosas. 6 pedras do outro, 12 pedras preciosas no peitoral. A roupa é toda bordada, cheia de coisas para a gente estudar. Mas ele está assim, ele está descalço, ele está de roupa branca, falando de justiça, porque Jesus é a nossa justiça, o linho fino nos fala da justiça, mas naquela foto anterior está mostrando que ele está com as mãos em cima de um boi. Esse boi, ele era assim que ele tinha que fazer, e agora a gente vai para Levítico 16, porque ele tinha que confessar os pecados pessoais dele. Neste momento, agora, olha a reverência das pessoas. Eu não sei se as pessoas conseguem ver. Como as pessoas estão atiradas no chão. Não está prostrado, está atirado no chão. Era uma reverência. Gente, era uma questão de vida ou morte, literalmente. Se eles não tivessem com o coração contrito no dia de Yom Kippur, eles iam morrer por causa do pecado deles, né? O acúmulo de pecados deles. E ali o sumo sacerdote, ele tinha... Tudo isso está escrito em Levítico 16, que nós vamos ler. Ele tinha que colocar as 2 mãos sobre o boi e ali ele tinha que confessar os pecados pessoais dele e da família dele. Esse momento, e não esquece de nenhum, hein? Não esqueça a mentira, não esqueça a inveja, não esqueça a briga com a mulher uma semana atrás. O que falou mal de um sacerdote, não esqueça. Levítico, vamos lá para Levítico 16. Gente, a coisa é muito séria. Aí você vai falar, meu Deus, como é bom viver no tempo da graça. A gente só lembra lendo, né? Então, Levítico 16, espera um pouquinho só. Levítico 16, no versículo 17. Olha aqui. Vou começar no 16. Mas tem tanta coisa antes. Mas vamos lá. Assim fará, versículo 16, Levítico 16, 16. Assim fará expiação pelo santuário. Está falando do sumo sacerdote, tudo que ele tinha que fazer, por causa das impurezas dos filhos de Israel, das suas transgressões, de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação, que está com eles, no meio das suas impurezas. Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo, pela sua casa e por toda a congregação. Está vendo? Era um processo. Primeiro por si mesmo, depois por toda a congregação, por si mesmo e pela sua casa, e por todo mundo. Só que eles ainda, para ter garantia de que Deus estava perdoando, aí eles acrescentaram até uma coisa aqui. Depois que ele fazia por ele e pela casa dele, aí ele sacrificava outro animal por todos os sacerdotes e levitas que estavam lá. Para garantir o perdão. Só para ter certeza. Depois ele sacrificava por toda a nação, né? E aqui continua dizendo, então sairá o altar que está perante o Senhor, tá vendo que ele está no altar, ele está ali perto do altar, e fará expiação por ele, é o que ele está fazendo. Ele tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre os chifres do altar ao redor. Aqui já adiantou muito aqui, porque aqui parece que as coisas são rápidas, mas não é assim não. O negócio é que cada palavra dessa é um processo. Pronto, fez por ele, acabou. Aí pode mudar a imagem. Por ele, tudo bem. Aí, deixa eu ver o que está nessa... Ah, tá. Aí trouxeram aquela mesmo anterior, que estava antes. E tudo bem, pode ser essa. Depois que ele sacrificou por ele, pediu perdão por ele, pela família, deveria ser os outros sacerdotes, né? Você vê que todos eles estão
eles nem entendem o porquê dessa faixa vermelha, né? Mas já anunciando o sangue de Jesus. Então, essa faixa vermelha vai ser usada. Não está só na cintura deles, ela vai ser usada. Você vai ver. Alguém aqui sabe por que a expressão de bode expiatório? Ninguém sabe que bode expiatório é bíblico, né? Então, você vai aprender hoje. Então, eles tinham que trazer 2 bodes para o sacerdote. E tudo aqui está em Levítico 16. Eu convido vocês a ler Levítico 16 com cuidado depois. Eu quero garantir que eu dê a aula por completo. Então, eu vou ver se eu consigo pegar os principais. Então, eles levavam 2 bodes. E esses 2 bodes, o sacerdote, ele tinha uma caixinha. Eu acho que a imagem depois vai mostrar essa caixinha. Essa caixinha são 2 pedras. Essa caixinha, dentro dela, tinha 2 pedras. Uma pedra estava escrito assim, embaixo dela, para o Senhor. E a outra pedra estava escrito assim, para Azael. Então, o que é isso? Porque para Azael é porque é o bode, porque eles não tinham o Espírito Santo, né? Direção do Espírito Santo. Então era assim mesmo, era tirar sorte. Esse tipo assim, jogava a pedra e aqui caísse para cima, na frente tinha 2 bodes. Então, se aqui estava na frente do bode da esquerda, caiu para o Senhor, e assim, ufa, não vou morrer agora. Então, esse bode não ia morrer naquele momento. Ia também, os 2 iam ser sacrificados, só que em momentos diferentes e de forma diferente. Então, o que era para o Senhor era separado ali, esse aqui, o sumo sacerdote vai sacrificar esse bode. O outro, que estava escrito para Azael, este outro, ele era diferente. É a próxima imagem. Ele vai ser levado para fora. Deixa eu ver. Aí estão os 2 bodes sendo apresentados. Olha só que vai ser amarrado no que não é para o Senhor e que está com o nome de um monte para onde... Vou colocar essa aqui, ó. Essa foto aqui. Tá mostrando a fita? Tá, que tá aqui no bode. Tá, então. Mas é que essa imagem é depois daquela. Porque aqui os sacerdotes estão apresentando para o sumo sacerdote os 2 bodes, certo? Aí, quando foi sorteado, quem coloca isso que está aí, quem vai colocar aquela fita vermelha são aqueles sacerdotes que estavam trazendo o bode, né? Então, aquele bode que não é para o Senhor, aquele bode se chama bode expiatório, que está escrito aqui em Levítico 16, vamos ver. Aí a gente vai saber por que ele é um bode expiatório. E o que vai acontecer com esse bode expiatório. Tudo para você saber, a gente usa de uma forma pejorativa a palavra bode expiatório. Mas bode expiatório é Jesus. Jesus, porque o bode expiatório ele vai carregar, é o símbolo dele carregar todos os pecados da nação. Essa foto que você quer? Tem aí esse aqui que amarra e leva para fora. Então, aí o sacerdote... Então, para aí que agora a gente vai ver aqui em Levítico 16. Então, está escrito assim... versículo 15. Imolará o bode... Peraí, deixa eu ver onde é que começa aqui. Estou tentando... Aqui, versículo 10. Nós estamos aqui, ó. Versículo 9. Araão fará chegar o bode sobre o qual caiu a sorte, para o Senhor, e oferecerá a oferta pelo pecado. Esse vai morrer em outro momento. Eu quero o foco, neste momento, eu quero o foco do expiatório, que não vai morrer nesse momento, que vai morrer de outra forma. Mas o bode que cair a sorte para ser bode emissário ou bode expiatório, ele será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode expiatório. Esse é o momento. Aí, agora, o sumo sacerdote, ele põe as 2 mãos, antes ele colocou as 2 mãos sobre o animal e confessou o pecado dele e da nação, dele e da casa dele. Agora, ele põe a mão sobre o bode expiatório e ele confessa todos os pecados da nação. Senhor,
perdoa por toda a violência, pelo adultério, perdoa por toda palavra torpe, perdoa. Ele vai pedir perdão por todos, ele não vai esquecer de nenhum, ele vai ter certeza que ele não vai esquecer de nenhum pecado, vai colocar alguns de forma geral. Tá bom, confessou? Agora, 2 levitas vão sair com esse bode expiatório, que deve ser a próxima imagem, como está escrito aqui, ele vai para o deserto. Não esqueça que Jesus levou, olha, o sacerdote confessa os pecados, e quem está carregando o pecado para sair pela porta do templo? O bode, certo, Mateus? Quem que vai carregar o pecado? Simbolicamente é o bode. Agora, quem que levou os pecados? Jesus. O bode vai sair do templo. Ele vai ser levado para o deserto. Jesus morreu fora da cidade, certo? Na parte de fora da cidade. Tudo anuncia Jesus. E Yom Kippur é Jesus purinho. Então, doutora, deixa eu só ver o pessoal que está acompanhando aí, só para a gente ter certeza que o pessoal entendeu. Os 2 bodes, um era para o Senhor e o outro era o expiatório, né? Esse expiatório, eles confessavam o pecado de toda a nação e enviavam para o deserto. Sim, o sumo sacerdote. O sumo sacerdote faz tudo. Os sacerdotes, pouca coisa, leva até ele o bode, leva até ele o novilho, entendeu? Então pronto, aí o bode ele está confessando os pecados da nação, e esse bode vai com uma fita vermelha com o sacerdote para o deserto. Aí, ó, essa foto. Importante vocês saberem que a nossa imagem de deserto, quando a gente fala de deserto, nós brasileiros, nós pensamos mais num deserto do Saara, num deserto arenoso. Mas o deserto de Israel é isso aí, ó. É um deserto rochoso, com abismos, com penhascos, com muitos perigos. Então, é um deserto completamente diferente. Ele era levado para o deserto até um abismo, este bode expiatório. No momento que ele fica na beira do abismo, gente, para onde que Jesus foi? Jesus foi para as profundezas da terra, meu querido. Então, olha só o abismo aí. Ele vai ser pobre do animal, né? E você não pensa em Jesus, né? O que aconteceu com Jesus? E aí é só mostrando, não é nem uma fração do que Jesus passou, né? Então, só que nesse momento, antes dele atirar, tem 2 fitas no chifre do bode. Então, uma fita vermelha fica na mão do sacerdote que vai jogar o bode. E a outra fita fica amarrada no chifre do bode. Gente, isso é tão real. É só você... eu não sei vocês que gostam de estudar, se vocês conhecem Flávio Joséfos, historiador. Flávio Joséfos, ele cita algo que todos os anos acontecia esse milagre. Já vou contar qual é o milagre. Que Flávio Joséfos, um historiador, ele deixou registrado. Então, neste momento, o bode vai ser atirado no abismo. Uma fita ficou na mão do sacerdote, a outra fita amarrada no chifre do bode. Bode, esquece o bode. Bode morreu, bode foi para o abismo. Assim como os pecados são esquecidos. E por que vermelho? Porque eles acreditavam que, assim como está escrito, que ainda que os nossos, em Isaías capítulo 1, que ainda que os nossos pecados sejam mais vermelhos do que escarlate, eles se tornam alvos como a neve. Então, por isso que é a fita vermelha, pecado, todos os pecados da nação estavam simbolicamente sobre o bode expiatório. Então, a queda desse bode expiatório neste abismo, ele fala de Jesus que foi até as profundezas da terra, no inferno, para resgatar, para arrombar as portas do inferno, para tirar as chaves que estavam na mão do inimigo, para tirar a coroa que é nossa, enfim, para nos justificar, para que as pessoas que estavam no seio de Abraão pudessem subir até o paraíso, enfim, fez assim um estrago lá no inferno, né? O animal aí só morre, Jesus não, Jesus leva explosão de poder para lá dentro em 3 dias. A fita, a prova de que Deus perdoou os pecados da nação,
era um milagre que acontecia. Se a fita ficasse branca, era símbolo de que Deus tinha perdoado. Isso parece loucura, só que Flávio Joséfos disse que desde que Deus mandou, porque tudo isso aqui está escrito, é ordem em Levítico 16. E Flávio Joséfos disse que a única vez que a fita não ficou branca foi no ano, só que ele não fala que é por causa de Jesus, ele põe o ano, foi o ano da crucificação de Jesus. Ele disse que foi o único dia. Por quê? Porque não era mais para o bode, para acontecer isso com o bode. Agora era definitivo, não precisava mais de bode expiatório, não precisava de mais nada, né? A despeito deles continuarem fazendo isso, porque não entenderam que o Messias tinha chegado. Mas não era mais necessário fazer isso. Bom, o sumo sacerdote estava lá no templo, tudo parado. Tudo parado não, ele tinha que fazer muita coisa. Ele estava preparando porque ele ia matar o outro bode, né? Então, ele só esperar, não adiantava ele matar o outro bode se a notícia é que a fita vermelha não ficou branca. Era sinal que ele errou. Era sinal que alguma coisa eles fizeram errado. Então não adiantava continuar o sacrifício. Imagina a tensão de todo mundo esperando a notícia. E aí, a fita jogou o bode direito, não esqueceu de pegar a fita, né? Aí o sacerdote saía daí muito feliz e contente para dar notícia para o sumo sacerdote lá no templo de que a fita tinha ficado branca, que os pecados tinham sido perdoados. Mas o processo ia continuar. Nós estamos no início do dia, mas o processo vai continuar. Pode mudar a imagem? Agora eu quero ver qual imagem que é, porque a ordem estava trocada do slide. Fala a continuidade aí. Esse é o boi. É o pegando boi? O sangue do boi. Ainda está no boi, então o boi já foi. O boi já foi. O boi já subiu aí a rampa, o boi já foi, já morreu. Ele já... Não, mas na verdade, a continuidade de todo o sacrifício é agora. Foi por causa da notícia. Ó, primeiro ele confessou o pecado. Ele confessou o pecado sobre o boi, confessou dele, e depois ele confessou o pecado da nação no bode. Agora os dois vão ser mortos. Aí você viu que o boi vai ser morto e depois aí tá todo o processo do sacrifício. O boi vai Tem uma foto dele pegando o sangue do boi, né? Pegando sangue, subindo a rampa, né? Subindo a rampa, aqui. Aí, tudo o sacerdote sozinho, coitado. O sumo sacerdote aí, ó, tudo é ele. Tá todo mundo olhando, não pode ajudar não. Para ver o que Cristo fez por nós. Bom, aí ele já recebeu, não esquece que ele já recebeu a notícia, que ele já matou o bode, que ele já matou o boi e que ele está... Então o pessoal chega com a fita branca, ele mata o boi, mata o outro bode, lá naquele lugar, né, que nós vimos aqui, ele leva as coisas aqui, né, pro altar, sacrifica, depois sai, vai agora lá. Aqui. Agora sim, leia comigo Levítico 16 de novo, versículo 18. Então ele sairá, depois que ele receber a notícia, sairá ao altar que está perante o Senhor, fará expiação por ele, tomará do sangue do novilho e do sangue do bode, mistura os dois sangues, e ele coloca sobre os chifres do altar, que é ali em cima, cada canto do altar tem um chifre, e do sangue espargirá com o dedo 7 vezes, aí ele já está lá dentro. Aí, primeiro ele vai santificar o altar. E agora vai ser um processo aí dentro. Mas antes desse processo aí dentro, eu gostaria de que vocês abrissem Hebreus capítulo 10. Né? Para fazer... Hebreus capítulo 10 vai fazer mais sentido para você agora. A despeito de que você já entendia. Eu tenho certeza que você já entendia Hebreus capítulo 10. Mas agora, eu vou ler na versão, a Bíblia Viva. Eu já deixei até aqui bem separado para não perder tempo. Ele começa, deixa eu ver aqui o versículo 1, que eu comi em aqui. Eu estou lendo na Bíblia Viva, tá?
O antigo sistema das leis judaicas deu apenas uma fraca amostra das coisas boas que Cristo faria por nós. Eu gosto dessa linguagem para ficar mais próximo de vocês. Aqui está escrito que isso aí é só para mostrar um pouquinho das coisas boas que Cristo faria por você. E ele continua aqui em Hebreus. Qual versículo? Eu estou no versículo 1. Tá. Estou lendo na versão a Bíblia Viva. Fica mais próximo Nesse antigo sistema, os sacrifícios se repetiam muitas vezes, ano após ano. Todo ano tinha o Yom Kippur, todo ano esse processo cansativo. Porém, mesmo assim, eles nunca puderam salvar aqueles que debaixo dos regulamentos deles. Se tivessem podido, uma oferta só teria sido suficiente. Os adoradores teriam sido purificados de uma vez por todas, e seu sentimento de culpa teria desaparecido. Mas aconteceu justamente o contrário. Aqueles sacrifícios anuais lembravam a desobediência e a culpa deles, ao invés de aliviar a mente. Olha o medo que eles ficavam. Entendeu, Mateus? Ó, pânico. Era a hora do pânico, o Yom Kippur, né? E se eu esquecer, se eu não conseguir, se não perdoa todos os pecados. E aí continua. Foi por isso que Cristo disse, quando veio ao mundo. Agora vamos ver o que Jesus está falando? Ó Deus, o sangue de touros e bodes não pode satisfazer. Olha aqui, está falando do Yom Kippur. O sangue de touros e de bodes não pode... Versículo 4. Versículo 5, no meu. Ah. O sangue de touro e bodes não pode satisfazê-lo. Portanto, o Senhor me preparou este meu corpo, a fim de que eu deposite como sacrifício sobre o seu altar, sobre o seu altar. O Senhor não se satisfaz com o sacrifício de animais mortos e queimados diante de si como oferta pelo pecado. Então eu disse, eis que eu vim para depositar a minha vida justamente como as Escrituras disseram que eu faria. E depois disso, Cristo disse isto a respeito de não ficar satisfeito com sacrifícios e ofertas que o antigo sistema exigia. Versículo 10, né? O versículo 10 é muito, muito importante. Neste novo plano, nós fomos perdoados, olha aqui o Yom Kippur, e purificados por Cristo ao morrer por nós uma vez por todas. Segundo o antigo acordo, os sacerdotes permaneciam diante do altar, dia após dia, oferecendo sacrifícios, mas no versículo 12, Cristo se entregou pelos nossos pecados como sacrifício de uma vez para sempre e depois se assentou no lugar de maior honra. E aí a gente tem a notícia, eu não vou ler o capítulo todo, mas você termina de ler e que ele fala que ele vai além do véu. Além do véu, é isso que vai acontecer agora. Jesus, depois que ele... Vamos sincronizar as coisas. Jesus foi para a cruz e Jesus vai... Olha como ele fez tudo que está em Yom Kippur. Ele foi sacrificado fora da cidade, como o bode que foi levado para fora. 10 minutos. Eita. Então, faltam uns 10, 15 minutos para terminar. Eu não posso negociar com o Instagram. Quer que a gente encerre agora e volte? Eu acho melhor, para não interromper. Tá bom, então. Porque agora tá finalizando, gente. São 15 minutos. Agora entrou ali no tempo. Então, devolve o comentário e vê aí quem vai voltar. Senão eu faço o resumo do resumo do resumo. Gente, quem vai voltar aí? Ó, liberamos o comentário. Quem vai voltar? Que agora vai finalizar tudo que fez, os sacrifícios. Agora está entrando. Quem vai voltar, coloca uma mãozinha aí. Comenta. Se você vai voltar, coloca uma mãozinha aí. Essa é a doutora? Aí, entrou. A anterior, é uma que ele está num corredorzinho. Aqui. Aí. Então, agora é que a gente vai ficar sincronizando. Gente, doutora, eu vou tirar os comentários e depois eu abro e o pessoal faz aquela caixinha de pergunta, qualquer coisa. Pode ser? Depois no final, quem que ficar? Tá. Não, estão perguntando se não era no meu Instagram. Para vocês não faz diferença nenhuma estar no meu Instagram ou no Maoz. Porque eu pego a gravação do Maoz, eu jogo depois lá para o meu canal. E quando você
A pessoa que quer entrar na minha live, ela vai ver, independente de eu estar aqui com o Matheus, ela vai ver que eu estou em live com alguém. Aham. Então, ela entrou no meu perfil, ela já cai Você vai aqui. saber. Vai cair aqui. Né? E fica gravado numa OS, isso é independente, não tem problema. Ficar no meu ou numa OS, pode ficar nos dois, né? Eu posso pegar. Aham. Então, gente, agora o negócio é a gente sincronizar Jesus. Entrou Jesus, né? Jesus foi para a cruz, Jesus saiu fora da cidade como o bode expiatório, Jesus foi depois da cruz, Jesus foi para o abismo, né, para as profundezas da terra, assim como aquele bode expiatório. Jesus carregou os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades, assim como o bode expiatório carregou todos os pecados da nação. E porque ele morreu, nós temos hoje uma fita branca, né? Graças a Deus. Hoje a gente tem uma vermelha e uma branca, né? A gente está no lucro. A vermelha porque é o sangue de Jesus e a branca é porque nós somos justificados através de Cristo Jesus. Ele é a nossa justiça. E tudo aquilo que o bode expiatório, como Hebreus 10 fala, o bode não podia fazer nada disso para vocês. Era uma misericórdia de Deus para, tipo assim, o mínimo para você se manter diante da presença de um Deus santo, um Deus puro, um Deus maravilhoso. Um processo longo e cansativo que nem terminou para o pobre do sumo sacerdote, que está aí entrando agora no interior do templo. Jesus, você vê que todo o processo de Jesus também é longo. Julgamento, crucificação, o inferno, 3 dias. É um processo longo. Agora, quando ele tem aquele encontro, que eu falei para vocês, depois leia, João capítulo 20, que ele tem aquele encontro, e ele fala para Maria, não me detenha, porque eu ainda não fui ao Pai. Este é o momento que ele vai entrar, é uma entrada triunfal. Eu fico imaginando, eu falei que um pouquinho de imaginação que eu quero, imagina depois de 33 anos, Jesus voltando para o céu, glorificado. O que aqueles anjos não fizeram? Eu imagino assim, Mateus, um corredor de anjos, de todas as hierarquias, a começar por Miguel, por Gabriel, né? Os pouquinhos que a gente sabe o nome, e ali todos eles se prostrando diante do Filho de Deus, o Senhor que iria se assentar no trono, acima de todo poder, principado, potência. Gente, a cerimônia foi muito mais do que isso aí. A cerimônia... Agora, o que esse pobre sumo sacerdote está fazendo? Ele ainda está com medo de morrer. Ele está aí com muito cuidado, em frente ao véu. Esse é um momento crucial para ele. Ele vai orar, ele vai falar o nome de Deus impronunciável para eles. Só nesse dia ele podia falar. Qual é o nome impronunciável para eles? Jeová. Eles não podiam falar Jeová. E você pode, Jeová é salvação. Eles não falavam por respeito, por temor, né? Então, nesse dia, ele não falava uma vez, ele falava 10 vezes o nome Jeová. Então, nesse momento, ele está adorando. Está ali adorando e invocando. Quantas vezes você vê Abraão fazendo isso? Invocando o nome do Senhor. Ele está falando porque o Senhor é grande, o Senhor é excelso. Ele já acendeu a menorá, ele já colocou pão novo da preposição no altar, na mesa da proposição. Ele já foi no altar do incenso, que é onde oferece oração, e ele aspergiu o sangue. Em tudo ele aspergiu o sangue. Gente, ele vai aspergir sangue em tudo quanto é lugar. Aí já é dentro. Ele vai aspergir sangue em tudo quanto é lugar. Isso mostra o quê? A cruz é o sangue. O sangue que purifica, o sangue... Ó, ele vai aspergir sangue aí no altar do incenso. Ele vai aspergir sangue em todos os utensílios que estão no santo lugar. Ele vai entrar no Santíssimo. Mas primeiro ele está aspergindo sangue em todo o santo lugar. Porque Cristo nos purifica, nos santifica, santifica nosso corpo, nossa alma, a nossa mente. Então nós somos o templo, né? Então é como o templo está sendo... Utensílio por utensílio está passando pelo sangue. Ele deixa por último o que ele está fazendo ali na outra imagem, jogando sangue na cortina. Essa cortina tinha uma espessura, uma altura fenomenal e uma espessura de 10 centímetros.
Flávio Joséfos, ele também registra que em momento em que a cortina tinha que ser retirada, precisava de cavalos puxando o peso daquela cortina. E aí você imagina como que foi o milagre de rasgar de cima a baixo, não de baixo para cima, mas de cima a baixo, uma espessura daquela, tudo fio trançado, bordado. É só você estudar como foi no tabernáculo e como foi feita no primeiro templo. No primeiro templo, então, é muito maior do que do tabernáculo. Tudo de Salomão era mega, né? E foi Deus mesmo que mandou fazer desse jeito. O plano foi dado por Davi. Então aí que pega. No momento em que ele lança que ele joga o sangue na cortina, eles colocam um sininho. Ele já entra com o sininho no pé. Porque os sacerdotes que estão ali do lado de fora, se eles não ouvirem o sininho, ele andando, é sinal que ele morreu. Aí o sacerdote tinha uma corda, e o sumo sacerdote, né? E eles teriam que puxar o sumo sacerdote se ele morresse lá. Eles não podiam entrar no Santíssimo Lugar. O Santíssimo Lugar, só uma vez por ano, o sumo sacerdote, depois de todo esse processo. Agora, Jesus, há 2000 anos atrás, ele foi, aí você lê Hebreus, porque eu posso ir além do véu, que tem um novo e vivo caminho. Você fala isso de uma forma tão imprudente, tão banalizada. Ir além do véu era isso, gente. E além do véu, ninguém ia. E além do véu, era só o sumo sacerdote ainda com risco de morrer. E além do véu, é você ser consumido pela santidade de Deus. E agora você banaliza. E pode, pela graça você pode, justificado em Cristo Jesus, você pode ir além do véu. É um novo e vivo caminho. Mas quando você falar, por favor, sabe, pondera. Senhor, eu posso ir além do véu. Senhor, não é qualquer coisa. O sumo sacerdote corria o risco, depois de tudo isso, de morrer. Eu não morro porque o Senhor morreu por mim. Tudo que eu puder te agradecer é pouco. É muito pouco. Aí Jesus, eu imagino então, aquele corredor de anjos, Jesus com o seu próprio sangue. Ele apresentou não sangue de animais. Está escrito tudo isso em Hebreus. Ele não apresentou sangue de animais, mas ele apresentou o seu próprio sangue. Eu imagino a emoção dos anjos, a emoção de Deus Pai, ao ver o Filho que foi até o fim do plano perfeito e que estava apresentando o seu próprio sangue. Então, aquilo que ele falou para Maria Madalena, a gente lê também, Mateus, de forma banalizada. Não me toca porque eu ainda não fui para o Pai. Gente, esse não fui ainda para o Pai é muita coisa. E a gente fica nessa. É porque eu não fui ainda para o Pai. Tá achando que é só depois, quando ele vai ascender, depois de 40 dias. Não, gente, ele foi antes. Apresentou o próprio sangue, rasgou o véu. E quando ele rasgou o véu, ele está liberado. Aí o seio de Abraão todo subiu. Gente, aí é Salmo 24. Quando mortos, Davi, Isaías, Abraão, Daniel, Débora, Ruth, toda essa turma de 4.000 anos de história entrou. Gente, que festa foi essa? Entrou no céu. Não, tudo isso. E sabe onde é que estavam os discípulos? Morrendo de medo. Sabe o que eu quero dizer para você? Você não tem noção. Jesus está voltando. Você não tem noção o que está acontecendo. Você está aí chorando por causa de pandemia, por causa de... Gente, está acontecendo muita coisa no céu. Está acontecendo muita coisa que vai ser liberada para a terra. E você não tem noção. Então, aí o sumo sacerdote, quando ele abria sozinho a cortina, e ali ele não dava as costas de jeito nenhum, porque ali, além do véu, estava o quê? Seria a presença máxima de Deus que um homem poderia aguentar. Ele tinha que entrar descalço, é lógico, e ele entrava com a cinza, como ele está aí, com a cinza do touro e do bode, e ele apresentava diante da arca da aliança. Era só isso que ele tinha que fazer. Aí, ó, ele tinha que colocar. Agora, pensa se ele vai virar as costas. Mas não vira, é igual no Muro das Lamentações. Eles não dão as costas para o muro de jeito nenhum. Sai de ré, né? Ele também. Ufa, não morri.
Então, o sumo sacerdote, com muito temor e tremor, depois de oferecer o sangue e a cinza, ele vai sair de costas, sem dar as costas para a arca, e pensa numa alegria do povo. Quando eles viam que a fita ficou branca, que o sumo sacerdote não morreu, esse era o sinal de que a nação tinha sido perdoada. E aí eles faziam literalmente festas. Aí os levitas iam cantar ali no pátio das mulheres. E o sumo sacerdote saía leve, livre e solto e voltava para sua casa depois de adorar a Deus. Ele voltava escoltado. As pessoas... Era muita festa, era isso aí, ó, era muita festa. Porque a nação foi perdoada. Yom Kippur é um dia... eu vou fazer na igreja esse ano. Yom Kippur é um dia para você lembrar não só tudo que Cristo fez por você, mas é um dia que a gente tem que acertar algumas coisas no coração. E direito, depois de tudo isso que Jesus fez, olha como nós éramos escravos de um sistema que não funcionava. Depois de tudo isso que Jesus fez, você ainda se sente no direito de carregar pessoas, de não perdoar, de não se perdoar, de não... Como é que você tem o direito de não se perdoar se Cristo te perdoou? Primeira coisa. E segundo, como é que você não vai perdoar uma pessoa se Cristo perdoou aquela pessoa? Então você não tem esse direito. Você não tem. Mas isso a gente fala depois outro dia. Eu quero ficar só em Jesus hoje. E quando eles, depois que eles adoravam Deus, aí tinha uma procissão e todas as pessoas no caminho do sumo sacerdote para a casa dele, tinha uma procissão de pessoas alegres, cantando. Todo mundo abria a janela para celebrar o sumo sacerdote, porque ele estava vivo, porque deu certo. Então, as pessoas faziam muita festa. O sumo sacerdote já estava com uma roupa aí de glória. Continua lá no céu, gente. Jesus, ele não entrou de qualquer jeito. Ele entrou com toda a sua glória. Ele entrou glorificado, exaltado, desse jeito. Por isso que as pessoas exaltando, celebrando o sumo sacerdote, alegres com o sumo sacerdote. E é isso que eu falo. O pouquinho de imaginação que eu queria de vocês era vocês imaginarem a alegria do céu. Foram 4.000 anos de espera para que o homem fosse liberto e para que o plano perfeito fosse executado. E o plano perfeito foi executado com sucesso. Então, o céu ficou em festa muito tempo. Ainda que aqui na Terra tivesse, as pessoas estavam atordoadas, não estavam entendendo nada, mas o céu estava em festa, assim como as pessoas aí no dia de Yom Kippur. Agora, para quem não ouviu, eu volto a dar um testemunho, para depois o Matheus abrir ali para a pergunta. Eu volto a dar um testemunho que aconteceu. Eu lembro que na última vez eu pedi para vocês pesquisarem na internet e ler sobre a guerra do Yom Kippur. Em 1973, os inimigos de Israel, sabendo que neste dia de Yom Kippur, até hoje, é um jejum nacional e que soldados também jejuam, que toda a nação jejua, eles falaram, vamos atacar hoje porque eles estão fracos. Só que eles não contavam com o sobrenatural e com a força da glória e da proteção de Deus por eles estarem se santificando. E foi uma luta fenomenal, onde Israel venceu mais uma vez de uma forma inexplicável. Assim como foi em 1966, essa é uma vitória sobrenatural também em 1973. E foi no dia do Yom Kippur. O inimigo achou que jejuando eles estariam mais fracos, mas na verdade eles estavam mais fortes. Então, Yom Kippur é isso. É o que Jesus fez por nós, que foi muita coisa. Não foi pouca coisa. Será que pode abrir para perguntas? Pode. Gente, vamos fazer as perguntas na caixa do campinho aí, do campo de interrogação aí, tá? Então você clica aí no botãozinho aí de interrogação. Você que tem alguma pergunta, coloca aí. Matheus, pensa num trabalho que deu essas imagens
aí. Sabe o que que é? É Eu, isso aqui, esse livro. Eu digitalizei uma por uma. Você falou quantas imagens? 48. Aí, foram Uau, 48 imagens digitalizadas, tá vendo? uau, uau. Aí Olha, esse livro todo ainda assim. uau. Gratidão, viu? Muita gratidão por tudo. Gente, Só um minutinho, Matheus. Ah, tá. Então vai, pronto, já resolvi. Então vai aí. gente, alguém tem alguma pergunta aí? Os judeus não cristãos ainda fazem esse ritual em Israel? Gente, Não, em vez de mandar pergunta no comentário, manda na caixinha que está do lado do comentário. Tá, tem uma caixinha com ponto de interrogação ali. Clica ali e manda. Mas, doutor, vamos responder mas essa e depois eu coloco aqui. eu já vi duas perguntas. Primeiro, a Tá. Fábio perguntou qual é a referência do livro. Bom, vai sair ao contrário. O nome do autor é Chaim Richman, tá vendo? Chaim Richman, e The Holy Temple of Jerusalem. É em inglês esse livro, tá? Eu comprei no Instituto do Templo em Israel. Ah, eu vou comprar esse livro aí. Muito tempo atrás, mas ele ainda tem. Gente, você que tem uma pergunta, clica aí no botãozinho de lado. Vamos lá. Vou colocar aqui. O livro já foi respondido. Se ainda fazem o sacrifício. Ai, que Deus bom. Quem é? abençoe. Stefane. Teve outra pergunta, se eles ainda fazem. Não, porque não tem o templo. Mas quando o terceiro templo for levantado, eles voltam a fazer. Eles só não fazem o sacrifício porque não tem, o templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Ok, doutora, vou colocar aqui algumas perguntas interessantes, tá? Ah, Será que algum sacerdote morreu dentro do Santo dos Santos? é uma pergunta, né? Todo mundo quer saber isso. Pois os registros são duvidosos. Eu não gosto de dar uma informação que eu não tenho certeza. É, Flávio José se silenciou a respeito disso, né? Então, a tradição oral diz que sim, mas ok. eu não é algo assim, não, gente, É, olha. Então, aham. eu não tenho certeza, eu falo que não sei. Não sei. Melhor, né? Vou colocar aqui, ó. Próxima. Por que das cinzas do touro e bode diante da arca? Por que que era cinzas? Sim, porque Jesus, as cinzas simbolizam, junto com o sangue, de que aquele animal está completamente destruído, completamente morto. A cinza era usada em várias circunstâncias, até para purificação. A cinza da ovelha vermelha, misturada com água, para as pessoas que entravam no templo. Então, a cinza era só dizer que era um sacrifício da pior forma possível. Além de morrer, ainda queimado. Então, a cruz foi um sacrifício absurdo. É isso, oferta queimada, que se chama. Então, que foi um sacrifício em última instância. É isso que simboliza. Ok. A cinza é Outra Cristo, aqui. a morte de Cristo sendo oferecida. Os judeus fazem até hoje, fazem todo o ritual, os judeus ortodoxos, né? Os judeus têm diferença, tá? Os judeus ultra-ortodoxos têm diferença dos judeus ortodoxos. Os ultra-ortodoxos, eles fazem rituais, mas é tipo assim, tudo que a Mishnah fala para eles. Mas não, nada disso aí. O máximo que eles fazem de ritual é a lavagem das mãos, o Shabat com todos os seus rituais, mas durante as festas não tem sacrifício, não tem como, porque não tem templo. Então, tudo que você lê em relação ao templo, eles não podem fazer, nem o ultra-ortodoxo, nem o ortodoxo. Aqui. Gente, muita pergunta. Calma aí. Doutora, quem escolheu o sumo sacerdote ou como ele era escolhido? Bom, ele deveria ser escolhido por Deus, e foi escolhido assim, a partir de Araão, depois passando pelos seus descendentes. Era uma questão de até chegar
no tempo de Jesus, quando tudo estava corrompido. Antes era assim, era por descendência. Você só podia ser se você fosse descendente de Araão e obedecendo a Uhum. sucessão. Mas depois que entrou a corrupção, como entra em todo lugar, as pessoas compravam de Roma, sacerdotes compravam a eleição deles para se tornar sumo sacerdote. Então, isso foi totalmente corrompido, por isso que aí apareceu Corrompido. os essênios como uma revolta a essa corrupção. Os essênios é uma revolta justamente por causa disso. Mas entrou a corrupção. Aqui. Já foi. Olha, um comentário aqui. Eu vi a Fábio perguntando se o sumo sacerdote fosse idoso e não conseguisse fazer tudo. Porque, olha, eu nem falei tudo o que ele faz. Aí Né? eles substituiriam. Eles não iam correr o risco da nação não receber o perdão porque o sumo sacerdote estava muito idoso. É. Aí já ia ter que se aposentar e dar lugar ao outro sucessor. Mas não ficava sem todos esses rituais de jeito nenhum. Calma aí, muita pergunta aqui. É uma pergunta interessante. Mas deixa eu colocar outras aqui, calma aí. Tem uma previsão para a construção do terceiro templo? Isso é muito interessante. A gente tem, né? As coisas estão acontecendo. Acabei de receber uma notícia de que os judeus, né, os do Instituto do Templo, estão querendo tocar o shofar a primeira vez no Monte do Templo depois de 2000 anos, né? Então, isso é ousado. Todas essas iniciativas mostram que está tudo preparado. O terceiro templo, como eu disse para vocês, quando vocês forem para Israel, tem que ir até o Instituto do Templo. Está tudo pronto. Isso é só a soberania de Deus. Quando a gente entender que o anticristo já está fazendo um acordo, esse acordo com a Arábia Saudita não é o acordo ainda. Tem que ser um mega acordo, um acordo com todos. Com o Hamas, com os palestinos, com todo mundo. Então, tem até uma pergunta sobre isso. Quando surgir este acordo, aí sim, esse é o grande sinal de que o terceiro templo vai ser colocado a pedra fundamental. Sobre a transfiguração. Não está sendo construído. As peças para o terceiro templo que estão prontas. As roupas, as trombetas, as harpas, o altar do incenso, o altar do sacrifício, tudo está pronto. Mas o templo não está sendo reconstruído. Gente, pode mandar as perguntas aqui. Então, aqui, o que quer perguntar sobre a transfiguração? Eu não entendi. Faço a senhora falar sobre a transfiguração. Falar é um assunto longo, gente. Muito longo. A transfiguração não entra nesse assunto. Olha eu posso observar um dia. Nós somos o templo, então o Santo dos Santos está dentro de nós. Sim, é o teu espírito. O santíssimo lugar é o teu espírito, que é a comunicação com Deus, né? É claro que a nossa mente participa. A mente e as emoções, elas são comparadas com o santo. Agora, o Santo dos Santos, em nós, é o nosso espírito. Por isso que quando você ora em línguas, quando você entra em adoração, aí é o Santo dos Santos em contato com o trono de Deus. Doutora, tem duas perguntas aqui muito interessantes, eu vou colocar ela na ordem. São duas pessoas diferentes que fez, mas uma eu vou colocar ela na ordem. A primeira é essa daqui, ó. É recomendado o jejum no dia de Yom Kippur? Este é um jejum total e começa que horas, termina que horas? Se é recomendado para nós, né? Que não somos judeus, mas se é recomendado e que jejum é esse? E depois uma outra pergunta falando de algumas igrejas e tal. Se você me perguntar se eu faço o jejum de Yom Kippur, ele é violento, é 24 horas de jejum. Mas eles estão acostumados, eles estão preparados para isso.
É um jejum violento, né? Você nunca fez um jejum, você vai entrar num desses, você morre, né? Então, não é É o prudente. jejum total, doutora? É um jejum total, de 24 horas. 24 horas. Mas eles bebem água. Alguns bebem água, Legal. outros não. Mas é um jejum total, de 24 horas. Entendi. Agora, se nós devemos fazer, quando eu faço, eu não faço nesse sentido que eles fazem. Eles fazem no sentido de que o Messias ainda não veio, então eles precisam ser santificados. Eu posso, para buscar mais de Deus, né? Mas dentro sempre eu posso até um jejum em agradecimento ao que Jesus fez por mim. Esse é um dia diferente. É um dia de você examinar o seu coração. É um dia de você estar mais com Deus. Eu vou fazer na última quarta-feira do mês, o dia de Yom Kippur. Na última quarta. Eu vou ter uma outra pergunta aqui muito interessante, ó. Devemos hoje praticar o jejum, né, do Yom Kippur? Algumas igrejas fazem? Não. Eu celebro o dia de Yom Kippur e nem sempre para as pessoas não ficarem, tipo assim, confundir, porque Cristo já fez, né? Então, para confundir, a igreja está judaizando. Então, tem ano que eu faço, tem ano que eu não faço, justamente para não entrar numa religiosidade. As igrejas que fazem tudo, aí a gente vai entrar naquele assunto, né, Matheus? De algumas A gente vai ter uma live. Gente, nós vamos ter uma live. Já conversei entrar com a num caminho doutora. perigoso de quase de virar uma sinagoga, de um cristão virar judeu, e não é isso Judeu. agora. Então, nós conversamos, né, doutora? Várias coisas têm acontecido na nossa nação e nós precisamos trazer essa clareza bíblica, né? Sim. Porque os rituais, eles nos encantam, eles mexem conosco, né? E o Brasil já vem de uma história de muita idolatria, de muito misticismo, né? E quando a gente entende os rituais, a gente precisa entender o princípio daquilo que eles faziam, as festas que Deus, que eram festas do Senhor, né? Mas o princípio daquelas festas, para a gente não quer revelar Jesus, né? E a gente entender esse princípio todo sem achar que nós somos, né? Eu não estou falando da linhagem, estou falando que eu não tenho sangue judeu, né? Que nós não precisamos judaizar para estar mais próximo do Senhor. Nós não precisamos judaizar as coisas, nem a nossa igreja, nem o nosso jeito, nem o nosso vestir, nem o nosso falar, para estar mais próximo ou fazer parte do povo de Deus, né? E isso vai ser uma live onde nós vamos tirar essas perguntas. Eu vou fazer um questionário, né, sobre algumas perguntas que as pessoas têm e nós vamos falar biblicamente sobre esse assunto, a importância de nós trazermos aí uma clareza sobre esse assunto que está ficando bem forte na nossa nação, acredito, para trazer uma clareza. Né? Você sabe, Matheus, eu por muito tempo eu ia todo ano na festa dos tabernáculos em Israel. E eu gosto muito de ir lá no deserto, né? Ali no deserto da Judéia, onde cristãos celebram. É uma celebração muito bonita. Só que a embaixada de Israel, a embaixada cristã de Israel que organiza. Grandes nomes de pessoas já foram lá. Até o Reinhard Bonker, quando era vivo, ele pregou, eu estava lá quando ele pregou. Só que foi ficando caro, $90. Quando você está em Israel, $90 vai fazer falta, né? Eu estava com uma caravana que as pessoas falaram, puxa, pastor, vai ficar pesado para mim. Eu falei, gente, aí o Eli, ouvindo isso, ele falou assim, vocês podem celebrar na minha casa. O grupo não era grande. Agora imagina que coisa linda, judeus e cristãos. Aí sim, entendeu? A gente estava celebrando Cristo na casa dele. Você estava vivendo ali o princípio da festa, né? Não, e você não sabe o que aconteceu. No meio, né, quando a gente está ali celebrando a festa dos tabernáculos, chegam dois filhos dele que estavam indo para casa por causa do feriado, que estavam servindo o exército. Aí eles chegam vestidos, né? Então ali misturou tudo, judeu, cristão, a nação, assim, o que está acontecendo com a nação moderna, o cumprimento profético de chegar jovens ali representando a sua nação. Então, a beleza de celebrar é essa, você celebrar com Cristo.
Algumas pessoas falaram, eu nunca ouvi falar do Yom Kippur. Você vê que está na Bíblia. Levítico 16 e Hebreus 10. As pessoas não falam, o meu povo perece por falta de conhecimento. As pessoas não conhecem o versículo que eu falei quando tinha... Não conhecem o valor, conhecem muito pouco do que Cristo fez por nós. Eu acho que a gente viajando por Levítico 16, juntando com Hebreus 10 e João capítulo 20 e Isaías 63, versículo 5, nós viajamos e entendemos muito mais que Cristo. Quando você falar agora, Cristo fez tudo sozinho, você vai, uau, Cristo fez tudo sozinho. Quando alguém falar, além do véu, uau, além do véu, agora eu sei o que é ir além do véu. A gente canta as músicas, né? Além do véu, eu quero estar, e o Senhor abriu. A gente não tem ideia o que é. Imagina, né, nós falando hoje para um povo que viveu naquela época, tudo que eles tinham que fazer, tudo aquilo, como eles tinham que, né, se preparar e tudo mais para esse dia, o quanto custava, o quanto era custoso, né, esse dia, o quanto era um dia de temor, né, que a gente precisa realmente, né, particularmente falando, aumentar o nosso temor ao Senhor, né? Mas a gente não tem ideia, até a gente ter uma live dessa, um ensinamento desse, e a gente tem ideia qual era o preço que para você falar uma frase dessa, não é verdade? Verdade. É incrível. E hoje, assim, com a pandemia, eu só posso agradecer a Deus porque eu ficava que nem Eliú, quando foi falar com Jó, falou assim, eu tô que nem vinho novo no respiradouro para explodir, né? Eu sempre gostei muito de ensinar e hoje, graças a Deus, tem um público aí de pessoas sedentas. Então, que bom, do norte ao sul, de leste a oeste, a gente vê que tem alguns que amam a palavra, né? Tem muita pergunta chegando aqui. Purim. Purim, eu também, eu gosto de falar sobre Purim, mas eu, depois, com a experiência, vendo como as pessoas podem entrar no engano, eu fui eliminando e alternando. Tem ano que eu falo do Purim, tem ano que eu não falo do Purim. Eu gosto de ensinar o Purim, mas... Fala o que é Purim, doutora, para todo mundo saber. Purim é o livro de Esther. É a reversão, e Purim é Jesus também. Do início ao fim. Eu amo dar aula sobre Purim, porque Jesus também, do início ao fim, vai até o milênio, Purim. Mas, lá em Israel, Purim ficou deformado. Lá em Israel, Purim é como um carnaval. Eles saem fantasiados, eles bebem naquele dia, eles já não perderam totalmente o sentido de Purim. E Purim nada mais é do que a cruz também. Assim como você estudou comigo Levítico 16, seria estudar comigo o livro de Esther e ver que é Jesus do início ao fim. A vitória de Cristo, ele exaltado, a forca que Amã vai, que era para Mardoqueu, a forca foi para Amã, ou seja, a cruz que era para Jesus ficar detido e retido, Jesus ressuscitou, mas a serpente ficou cravada. Então, Purim também é outra grande revelação de Deus para nós, o livro de Esther, sobre o que aconteceu na cruz. Eu vou colocar aqui, ó, essa pergunta. Explica, por favor, sobre Jesus morreu, aí ele foi ao inferno e aí aqueles que haviam morrido ressuscita. Sim, aí você vai ter que pegar a parábola, por isso que eu amo dar aula de parábolas. Eu acabei de gravar o curso de parábolas. Então, quando você vai lá para a parábola, em Lucas 16, onde Jesus mostra que tinha o rico e o Lázaro, o rico e o pobre, eles morrem. Jesus ensina sobre isso, céu e inferno. Antes do sacrifício da cruz, na parábola, a gente entende que, e em outras passagens também, quem morria sem Deus, não é sem Cristo, porque Cristo não tinha vindo, quem morria sem Deus ia para o inferno. Agora, quem morria, como Davi, Isaías e etc e tal, né? Josafá, Josias, então, quem morria temendo a Deus ia para o seio de Abraão. Então, nessa parábola, Jesus mostra que os dois morrem e tem um abismo. Ninguém podia... O seio de Abraão é um lugar provisório antes do sacrifício de Cristo. Ali eles foram mortos em Deus 4.000 anos.
e esperando o Messias, né? Eles mesmos anunciaram, Isaías anunciou, Davi anunciou. Então, eles estavam esperando, mas era um lugar muito bom. Só não era o paraíso, o céu dos céus. Então, Jesus explica que havia um abismo entre o pobre que foi para o seio de Abraão e o rico que foi para o inferno. E ele dizendo aqui, eu estou em tormento, me ajuda. E ele falando, olha, a decisão, resumindo a parábola, a decisão é em vida. Você tinha que tomar essa decisão em vida. Agora é definitivo, tem um abismo entre nós. Quem está aqui não vai para aí, quem está aí não vem para cá. Mas avisa meus irmãos, eles que ouçam os profetas. Então, o seio de Abraão, quando eu falei que eles ressuscitaram, eu estou falando de pessoas que estavam esperando em Cristo este grande momento. Então, quando Jesus foi nas profundezas do inferno, ali ele derrotou as trevas, pisou na cabeça da serpente, pegou as chaves do reino que Satanás tinha roubado, pegou a coroa, rasgou todos os editos de dívida que tinha, e aí você vai para Colossenses, rasgou os editos de dívida que eram ordenanças contra nós. Depois dele ter feito tudo isso, ele foi para o seio de Abraão. Eu imagino esse momento também. Ele foi para o seio de Abraão e falou, Isaías, olha para mim, sou eu. Sabe o que você falou de mim? Lá em Isaías 53, sou eu. Davi, Salmo 22, sou eu. E aí ele foi, Abraão, você me viu e se alegrou. Eu falei isso em João 18, lá em Gênesis 22, você me viu e se alegrou com o meu dia, estou aqui. Então, ele se revelar para cada um desses que teve uma revelação de Cristo. Imagina ele falar para Zacarias, que teve todos os detalhes de nascimento, etc. e tal. Enfim, os pequenos profetas tiveram revelação, os grandes profetas tiveram revelação. Então, neste momento, ele fala, cheguei, agora vocês podem ir para o paraíso. Então, foi assim como nós temos essa procissão que acompanha o sumo sacerdote saindo do templo, é por aí. Cristo foi e levou todos com ele. Levou cativo, né? O cativeiro, ele levou todos que estavam esperando para o paraíso. Gente, é um assunto inesgotável. A gente tem que entrar em Efésios 4. Leia Efésios 4, você vai ver. Doutora, tem muita pergunta boa aqui, hein? E o tempo vai acabar. Tem bastante gente perguntando se é errado. Falou, por que as igrejas, essa daqui também, por que as igrejas não ensinam sobre o Yom Kippur? Se é correto a gente fazer esse ritual ou não. Esse ritual, acho que eu digo que ela está dizendo, não deve ser de matar o boi, não, né? Eu tenho medo da palavra ritual, que você não tem noção. Não, você tem... Vamos ficar com o princípio das coisas. Olha, por que eu vou responder as duas? Eu tenho uma outra muito boa aqui. Então fala que eu respondo 3 em 1. Tá. Por que queimavam incenso? Qual o significado? Por que o cristão não pode fazer hoje? Tá. Então vamos lá. A primeira pergunta é... Por que as igrejas não ensinam? Bom, o meu povo perece por falta de conhecimento. Você tem que debruçar e linkar, né? Você tem que estudar. Eu falei com vocês em 1 hora, você sabe... O pessoal espera tudo das lideranças, mas o povo tem que buscar, né, doutora? Mas a própria liderança também tem que estudar, né? Então, você tem noção... Mateus, eu vou responder essa pergunta da seguinte forma. Você tem noção que eu comecei a estudar a palavra... há 30 anos atrás, quando eu não tinha essa facilidade, todos os meus livros, eu fiquei contabilizando o que eu já gastei de livro, porque todos os meus livros são, ou vinham dos Estados Unidos, ou vinham de Israel, porque eu não tinha essa facilidade de Google e todo esse tipo outro de pesquisa. Então, assim, a minha biblioteca é um investimento que eu abri mão de ter muitas coisas para eu poder investir, porque eu queria entender. Eu sabia que Deus não deixou o Antigo Testamento de enfeite, porque Hebreus, em outros lugares, em Coríntios, fala que anuncia, que é figura. Aqui, aqui você tem que ler com calma Hebreus capítulo 10. Eu li assim, batido. Se você tem dificuldade de entender Hebreus capítulo 10, pega na linguagem como eu peguei da Bíblia Viva.
Tem online gratuito. Digita lá, Bíblia Viva, Hebreus capítulo 10. E você vai ler numa linguagem mais acessível. A Bíblia Viva, ela está online gratuita. É uma versão, é uma tradução. Então, a pergunta por que não é ensinado? Falta de conhecimento. Se é errado o ritual. Ritual, sim. Você pode reservar esse dia como um dia de adoração. Um dia para você, que tal você mergulhar em Levítico 16 junto com Hebreus 10, Isaías 63, 5? É um dia para você celebrar, é um dia para você se consagrar, é um dia para você adorar, sem ritual, tá? Jejuar se você quiser, mas sem ritual. Faz assim, do coração. No caso, o incenso também entra aí, né, doutora? Porque Exato. muitas religiões acendem incenso. Ah, sim, o incenso. O incenso. Por que o incenso? Bom, Deus ele tinha que fazer coisas. Se você encontrar em Salmo, diz que as nossas orações elas sobem como aroma, como incenso. Em Apocalipse capítulo 8 diz que estava tudo parado, teve meia hora de silêncio no céu. Gente, eu não consigo tirar, o pessoal está falando aqui, eu não consigo tirar as perguntas do rosto, de uma parte do rosto da pastora, eu não consigo. Não precisa me ver, não. Não, o pessoal consegue te ver do queixo para cima. Mas não precisa me ver, então. Vê meu olho. Então, então eu estava falando, o incenso, ele simboliza a oração. Como Deus, porque as pessoas diz Flávio Joséfos, de que o aroma do incenso, o incenso, eu tenho, quando você vier aqui, eu vou te mostrar. Eu tenho as 11 essências que era usada para misturar. Tão forte que Mas, doutora, travou. As 11 essências que eram usadas para a formação do incenso. O incenso era composto de 11 essências, né? 11 ingredientes. Então, a mistura deles dava um cheiro que você, quando lá no templo era queimado o incenso, diz que, né, o Flávio José, o historiador, diz que se sentia por toda Jerusalém aquele cheiro. Então, é só para simbolizar como Deus se agrada da oração. E como a oração, como está escrito em Apocalipse 8, os anjos pegam a oração e oferecem a Deus como aroma, como incenso. Então, a função do incenso é esse. Trazer para a gente um entendimento sobre o valor da oração. Por que hoje é errado? Porque o diabo ele pega tudo que é de Deus para deturpar. Como é que o sacerdote andava no templo? Descalço e de branco. Alguma semelhança? Não é mera coincidência, é pura imitação. O incenso era usado para simbolizar a oração e agradar o coração de Deus. Aí é o incenso que purifica o ambiente. É o incenso que tira os espíritos, os maus olhados e etc. e tal. Não, incenso nenhum faz isso. É o sangue de Jesus que faz isso. Então, por isso que a gente não usa o incenso. Né? Agora, se você tiver, por causa de um perfume, um incenso que não seja de esotérico, porque você gosta do perfume, aí não tem mal. Mas para espiritual tem todo mal. Você não tem necessidade nenhuma de incenso para nada espiritual na tua vida. Tem muita pergunta aqui. O pessoal, várias pessoas perguntando do anticristo. Vamos terminar com essa daqui, então. Pastor, ainda hoje, quem morre em Cristo Jesus ainda vai para o seio de Abraão? Não. O seio de Abraão foi desativado. Hoje vai direto para o paraíso. Hoje vai direto para o céu dos céus. Não vai para o seio de Abraão. Ele foi temporário. Ele só existiu enquanto Cristo não tinha feito o sacrifício perfeito. Então, quem morre hoje em Cristo Jesus vai para o... Ou para o inferno? Não. Se não tem Cristo, vai para o inferno ou vai para o paraíso. Para o céu do céu, o terceiro céu. Ok. Doutora, o pessoal falando aqui, a senhora falou de Esther. Faz o estudo de Esther aqui. Qualquer coisa de Esther. Olha, o pessoal aqui mandando aqui nas perguntas, um monte de pergunta. Ai, que legal. Que bom, né? Que bom que estão gostando de estudar. Só que antes de Purim, a gente tem que aprender tabernáculo. E nós vamos fazer a live de tabernáculo. A gente vai fazer uma de tabernáculo.
Que é A gente tão tem forte. vários elogios. Aprendo demais com essa live. Por favor, deixa salvo. Tem gente perguntando, doutora, pode o dia do Yom Kippur ser um dia também de arrependimento? Pode. Se for algo nada mecânico, tem que ser algo muito assim, sabe? Você é teu e Deus, e você de entendimento, falar, Senhor, eu quero realmente. Você pode ser um dia de consagração total, de adoração, de arrependimento, de santificação, de tudo. E de acerto de contas. O primeiro arrependimento no Yom Kippur que Deus vai querer fazer é que você perdoe o teu irmão que você está aí agarrado. Qual é a data específica do Yom Kippur? Eu estou com o meu calendário lá no meu escritório. Eu não lembro se é dia 20. Eu posso colocar e te passar e você colocar aí. Bom. Eu Vou só sei que é postar. a última semana de outubro, de setembro. Eu não sei se é dia Setembro. 27 ou 28, mas por isso que eu escolhi fazer a última quarta-feira de setembro. Com certeza é a última quarta-feira, só não sei se é 27, 28, alguma coisa É a assim. última quarta de setembro, gente. Não é a última quarta. Eu escolhi a última quarta. O jejum que a senhora vai fazer com a igreja. Porque a data não tem culto. Não, Uhum. não é dia de culto. Então, o culto mais próximo eu puxei para o culto de quarta. Uhum. Pessoal aqui agradecendo, várias perguntas. Doutor, eu não tenho palavra suficiente para agradecer. Eu chamo de doutora, mas eu chamo a senhora de mãe, a senhora sabe disso. E não gosto que eu falo senhora, eu falo você, mas só que aí o pessoal, tá todo mundo aqui, fala, não vai ter respeito. Então, eu tenho um maior respeito, admiração. Não tinha ideia que Deus conectaria tanto a gente e que nós tínhamos um coração tão parecido. No dia que eu pisei aí no seu apartamento, eu vi a foto ontem, do dia que eu tava aí. Eu tô com a foto ontem, que eu até tirei enquanto o Léo tava orando por vocês. Uma foto toda, eu falei, Deus, como o Senhor é perfeito. Eu não tinha ideia que Deus ia conectar e o nosso coração era tão parecido, propósitos tão pro reino de Deus. Todos iguais, missões. Todos iguais, missões. E vou fazer uma live no outro Instagram falando de missões com você e vai ser muito bom demais. Olha, muito obrigado por ser instrumento de Deus para que a gente padeça menos, porque a gente tem mais crescimento agora. Muito obrigado. Amém. Muito obrigado. Gente, você que não segue o Maós, siga aí o Maós, né? O Maós, se você está chegando agora, o Maós é o pioneiro ali numa organização judaica messiânica em Israel. E nós temos um escritório aqui no Brasil. Então, temos revistas, você pode entrar em contato, temos livros, você pode adquirir. E até o final do ano, o começo do ano que vem, já vão ter vários títulos novos, né? O pessoal pedindo caneca, vamos ter uma caneca especializada, que a primeira caneca nossa vai de presente para a senhora, né? E aí, do Maós, a caneca de Israel vai estar disponível mais para o final do ano, mais perto do Natal, que você pode aí presentear o pessoal. E o Maós é um ministério. Também, né? Oi? Camiseta. O Maós tem que ter camiseta também. Camiseta também, já estão atrás aí, as estampas vão ficar lindas. E o Maós é um ministério que o coração nosso a frase do Maós é a seguinte: levar as boas novas de Yeshua a todo Israel e a verdade de Israel a todas as nações. É por isso que nós temos um escritório no Brasil, né? Onde nós enviamos revistas gratuitas, cartas de oração, o que está acontecendo em Israel, à luz da palavra de Deus, né? O que está acontecendo ali sem o filtro, né, do governo, dos judeus ortodoxos, mas ali filtrado pela palavra do que acontece hoje em Israel. E o Maós, o foco nosso coração é que todo Israel saiba que Yeshua é o Messias, que Jesus é o Messias, né? O princípio de todas as festas é mostrar Jesus, é mostrar o que Jesus fez, é mostrar o amor de Jesus. E o Maós, várias pessoas perguntaram como que o Maós faz isso em Israel. Então, o Maós tem publicadora, publicamos mais de 106 livros, né? Todos em hebraico. Agora estamos finalizando uma maior obra da história do Maós, creio eu que vai ser dos judeus messiânicos até hoje, que é a Bíblia de Gênesis Apocalipse em hebraico, toda comentada explicando Jesus como Messias. Toda.
para os judeus ortodoxos, super-ortodoxos, né, ultra-ortodoxos, ateus e todos ali para apresentar e conversar. É que eu li aqui convertida, mas conhecer Jesus como Messias. A única escola judaica messiânica em Jerusalém é sustentada pelo Maoz. Vários projetos, né? Temos ali, quando as pessoas chegam a Israel, que muitos judeus estão voltando, judeus ortodoxos, né? Judeus que não reconhecem Jesus como Messias, estão voltando a Israel. O Maoz dá todo esse apoio, dá emprego, coloca no mercado de trabalho. Então tem várias coisas. Abrimos várias sinagogas messiânicas, cuidamos dos líderes, cuidamos das suas famílias, porque é uma perseguição. Gente, doutora, sabe o que eu ouvi de um filho de um rabino? Ele estava conversando, né, pelo Zoom, e ele falou assim: o meu sonho é que os meus filhos tenham um amigo no exército. Olha, porque o que eu sofri no exército... É verdade. De tudo para eu abandonar minha fé. Sim, todos eles me falam isso. Todos. Então, quando ele foi me falando isso, e ela também, né, hoje a diretora do Maoz, falando que ora para os filhos terem um amigo judeu messiânico, porque na época do exército todos têm que servir, né? Ficam ali alguns anos, homens e mulheres, e ali é um preconceito, é uma coisa muito intensa que acontece ali. Aqueles que acreditam que Jesus é o Messias, depois do live a gente vai falar isso. Então o Maoz, ele dá suporte a todas essas famílias, né? Tudo que o Maoz faz, todos os projetos. Nós temos uma escola de música onde nós damos as bolsas, olha, isso é tremendo. Nós damos as bolsas de estudo para as crianças e os instrumentos musicais dos filhos dos judeus ortodoxos para os filhos dos judeus ortodoxos, ultra-ortodoxos e ateus muçulmanos. Nós damos a escola, nós damos a bolsa, né, para eles estudarem música, e muitos estão conhecendo Jesus como Messias, Yeshua como Messias, através de todos esses projetos. Então, se você quer conhecer mais os projetos do Maoz, quer abençoar, olha, eu quero abençoar, nós temos a carta de oração, nós mandamos para você pedido de oração semanalmente o que está acontecendo lá. Quero abençoar, quero fazer parte dessa missão, ajudar essa missão. Você pode enviar sua oferta, vai direto para Israel. Nós temos as contas bancárias no Brasil. Quer fazer parte? Pode fazer. Nós enviamos mensalmente. Todo esse projeto do Maoz é custeado por ofertas. Então, se você tem isso no seu coração, deseja orar, deseja conhecer mais sobre Israel, abençoar de várias formas, tá aí o Maoz para você conhecer um pouco mais, né, sobre tudo que o Maoz faz em Israel. Eu ia te falar uma coisa. Você que é o senhor da tecnologia, eu esqueci completamente. Olha o reloginho. Angola, o povo meu lá de Angola, pediu, porque para eles fica muito caro os dados, consome muitos dados do telefone e o Instagram. Então, eles usam o Facebook. E eles tinham pedido para transmitir também pelo Facebook. Se você conseguir baixar a gente colocar disponível para o povo de Angola, porque eles só conseguem ver pelo Facebook. Tá. Usa a tua cabeça. Gente, eu vou salvar. Isso. Nós temos um Facebook, nós estamos refazendo do Maoz. Vai lá, Maoz Israel Brasil. Nós vamos lá, e nós vamos, quem sabe daqui a umas 2 semanas mais ou menos, estamos por causa da tecnologia, a gente está tentando linkar tudo. Então, eu estou tentando fazer uma live aqui e lá. Transmitir os dois ao mesmo tempo. Mas ao mesmo tempo. Tenta ver se consegue jogar para avisar o povo de Angola. Tá, ok. A gravar. Vou tentar fazer. Tá, gente, vou salvar a live, tá? Fica tranquilo. Em paz. Doutora, um beijo, um abraço apertado. Deus te abençoe. Minha unha tá azul por causa de Israel. Te amo, Deus abençoe muito, muito, muito. E Deus abençoe a cada um que está aqui conectado com a gente nessa live.